5432. Bom dia a todos. Como é que vocês estão depois do café? Bem, e aí, acordar-se. E eu queria falar uma coisa antes da aula, né? Meu nome é Viviane, sou voluntária da Ectolab e estou numa aula do curso de formação de professores da Conscienciologia. Mas o que eu queria dizer mesmo antes dessa aula? O problema é que se eu começar a tossir, eu vou ter que fechar. É uma questão de fotos. Tá, vamos tirar a foto. Peraí, deixa eu tirar a foto. Registro histórico. Registro histórico, pronto. Aí sim, pronto, agora vai. Não, gente, essa noite eu tá gravando? Depois eu conto com a gente. Mas antes de começar essa aula, antes que leve um minuto a mais, eu queria agradecer a oportunidade, assim, de chegar a este final de semana, que é o final das últimas aulas, né? E agradecer primeiramente a Ana, que oportunizou isso, né? Então, assim, sem dúvida, eu estou, assim, muito grata ao apoio de cada um de vocês, né? A Ângela, que nessa aula de hoje, ela me auxiliou bastante com o material, né? A professora Thaís, que me ajudou na preceptoria antes de viajar, que eu tentei adiantar umas aulas. Então, isso me deu uma certa segurança antes de ir para lá. E, por incrível também, a Reinalda, que sem dúvida assim, me deu o aporte da assistência de ficar na casa dela. Então, sem isso, eu acredito que essa aula desse final de semana não aconteceria. Então, eu queria expressar essa gratidão antes. A nossa aula hoje vai ser sobre desperticidade, tá? Mas, como sempre, antes de cada aula, a gente vai utilizar o princípio norteador da descrença. Eu não acreditei em nada, absolutamente nada do que eu falar aqui hoje, principalmente sobre esse tema, que ele ainda gera muito autoesforço relacionado com a aula anterior que a gente teve, né, com a nossa colega Gi, onde também passa sobre todos aqueles traços que ela colocou no quadro por último, a auto-organização e uma série de situações que se apresentam. Nós vamos ter como objetivo geral trazer o conceito para vocês de desperticidade, trazer o conceito para vocês do que é ser desperto, a fim de conhecer essas características e ações possíveis para poder chegar a alcançar esse tão, patamar evolutivo que a gente pode conseguir aqui nesta vida intrafísica. E no final da aula eu gostaria que de repente a gente conseguisse entender a diferença entre desperticidade e ser desperto, assim como localizar o ser desperto na escala evolutiva das consciências criada pelo professor Valdo, e também refletir sobre as características e traços necessários para a gente poder desenvolver a tão almejada desperticidade. Bem, vamos ao conceito de desperticidade. De acordo com o conceito na Conscienciologia, a desperticidade é a qualidade consciencial indicadora de comprometimento evolutivo inabalável com meta de tornar-se um ser desperto. Então, ela é uma qualidade que a gente vai procurar alcançar para ser desperto. Mas o que é ser desperto? Também, de acordo com o verbete do professor Valdo, o ser desperto é primeiro ele é um neologismo. Desperto quer dizer desassedrado, permanente, total. Então, ele é um neologismo da Conscienciologia. E ser desperto é o ser intrafísico, ou ser humano desassediado, permanente, total, podendo ser um homem ou uma mulher. Plenamente consciente da própria qualidade dessa desperticidade que ele tem, então ele está com um bom autodiscernimento nessas tarefas que ele realiza com mega fraternidade entre as consciências na conviviologia que ele se apresenta.
Então, ele pode ser assediado? Sim, mas ele consegue se desassediar com mais facilidade. É assistencial, é uma consciência lúcida na concepção de Epicom, ou seja, tem a liderança para manter esse discernimento, mantendo uma oficina extrafísica a moldes de uma OFIEX, por ser na extrafisicalidade moldes de um ambulatório, né? Através da prática diária da TENEPS ou da tarefa energética pessoal de solidariedade com as consciências intrafísicas e extrafísicas. Mas para isso, a gente tem que saber, vamos supor, o que é a escala evolutiva das consciências para poder dizer o desperto está na escala evolutiva das consciências. Desde o nosso primeiro dia de aula, a gente tem um quadro aqui, não é? Na parede. Então, na parede, aqui à direita de vocês, e na parte de trás de vocês, né, do Gabriel e da Ângela, nós temos a escala evolutiva das consciências, criada pelo professor Valdo como um recurso de avaliação progressiva pessoal. E esse recurso de avaliação progressiva pessoal, ele vai situar, no caso, a consciência em que hierarquia ela está, em que escala ela está dentro dessa escala evolutiva criada pelo professor Valdo. E indica o patamar máximo desse desenvolvimento pessoal. Como ela é feita? Ela é feita com uma escala que vai de 1 a 14 estágios da consciência, baseada como 100% modelo de serenão. E dentro dessa escala está o ser desperto. O ser desperto ele corresponde a 50% da escala para atingir o padrão de modelo básico, que seria 100%. Então, vejam que é um caminho que a gente tem a trilhar, né, para poder ser desperto. Alguma dúvida até aqui? Não? Bem, então vamos à condição de ser desperto. O que significa isso? Dentro da definologia, o ser e estar desperto é uma condição. É uma condição que uma consciência intermissivista pode viver dentro desta dimensão para alcançar uma autoconsciência plena quanto à sua inteligência evolutiva. Quando a gente fala em inteligência evolutiva, é aquela capacidade que a gente tem de interagir com o cosmos, com vários traços que identifiquem a gente de forma cosmoética e poder trabalhar com discernimento todas as atividades que a gente possa fazer. Ou seja, que tenha um grau de lucidez. Mas eu trouxe para vocês um material, acho que cada um de vocês recebeu. Aí eu fiz um mapa mental e gostaria que nesta parte do mapa mental a gente pudesse interagir juntos. Esse material ele foi retirado algumas perguntas dos 700 experimentos, está ali abaixo na referência bibliográfica, e uma última pergunta em relação a um verbete, que é o verbete tríade da autodesperticidade, tá? Mas aí a gente chega lá. Só estou passando como a gente vai interagir nesse momento com a ideia e perguntas que possam surgir do ser desperto. O professor Valdo já deu algumas respostas, mas se vocês tiverem dúvidas, a gente pode questionar algumas ou contribuir com algumas experiências de vocês que possam acontecer aí. Também passei para vocês previamente pelo WhatsApp o material que foi utilizado para esta aula e algumas perguntas também no teste de 700 experimentos, caso venha alguma curiosidade a mais, vocês estão com elas aí, tá bom? Então vamos a esta primeira pergunta que não quer calar, né? Quem se torna desperto? Quem pode ler essa resposta do professor Valdo? E se gerar algum questionamento,
vamos fazer. Todo mundo quer ser esperto. Toda consciência, inevitavelmente, ao atingir determinado nível evolutivo, cosmoético e autodefesa emergente. Então, vejam que só nessa resposta a gente tem dois traços aí importantes, que são, para poder atingir essa condição, nós precisamos ser cosmoético e trabalhar bastante o quê? A autodefesa energética. Então, isso vai se perpetuar ao longo da nossa vida. Mesmo que a gente ainda não seja desperto, a gente tem que perpetuar isso mesmo sendo pré-serenão vulgar aqui na nossa escala. Tudo bem? Todo mundo faz TENEPS aqui? Não faz TENEPS, mas se projeta, né? Então, ainda estamos todos na mesma condição de pré-serenão vulgar. Tudo bem? A outra pergunta. O que desencadeia e mantém a desperticidade? O domínio energético maior do energossoma dentro da mais ampla homeostase ossomática. Então, o que repete nesta pergunta? Energossoma? O domínio energético, né? Então, vejam que, assim, dentro do que a gente vai falando, vocês vão vendo que se perpetua o domínio energético sempre e com um equilíbrio, né? Por isso que a gente tem dentro da Conscienciologia um neologismo que é o PSEN, pensamentos, sentimentos e energia. Então, isso é o nosso padrão ideal, né? Que a gente conseguisse ter. Vamos a outra pergunta realizada pelo professor Valdo e respondida por ele também nos 700 experimentos. Por que se desenvolve a condição de desperto? Outra. Pela ordem natural ou do desenvolvimento da própria evolução da consciência, causa e efeito. O que você acha disso, Maria? Eu acho que ele está dizendo aqui que naturalmente a consciência vai se desenvolver até chegar a esse nível, né? Como você falou, a realidade energética já existe e aos poucos a gente está conseguindo aprender a lidar com ela, uns mais rápido do que os outros, né? Mas todo mundo em algum momento vai chegar. Nessa condição. Algum de vocês tem alguma opinião sobre isso? Por que se desenvolve essa condição de desperto? Porque a gente também não tem mais um sono, né? Isso, então, à medida que a gente vai evoluindo, tudo que a gente realizar, a gente tem, por isso que eu coloquei ali, causa e efeito. Quando a gente tem um óleo pensene equilibrado, a gente realiza as coisas com cosmoética, a gente se torna exemplarista de algumas coisas. Então, a tendência é que toda ação que a gente tenha, ela seja sempre positiva, né? Então, seria mais ou menos assim. Com que elemento se alcança a condição do desperto? Essa é legal. Com o autodesenvolvimento da bioenergética, sinalética, energética, anímica e parapsíquica, autocontrolada e assistência através da TENEPS, ou FIEX ou oficina extrafísica, na condição do epicônio, e as gestações conscienciais evoluídas. Então, vocês veem que para a gente poder dizer ou chegar à escala, dentro da escala evolutiva de desperto, como nós vimos aqui na parede, a gente precisa de vários elementos. E para isso a gente precisa se auto-pesquisar bastante, para poder saber se a gente tem pelo menos uma pontinha do iceberg. A pontinha do iceberg todos temos, né? Agora, a continuidade desses elementos é uma condição que a gente pode chegar lá com a intencionalidade e o alto esforço de cada um. Tudo bem? Vamos à próxima? Como se processa a conquista da desperticidade? Através do domínio competente da bioenergética e da emocionalidade sem recalcamentos doentios. Então, vejam que continua o equilíbrio, o trabalho energético, para a gente poder ter equilíbrio também dos nossos pensamentos. Evitar pequenas situações
que possam nos vitimar. Porque no momento que a gente se vitimiza, o que vai acontecer? A gente vai se auto-assediar. Se a gente vai se auto-assediar, a gente também vai ter heteroassédio. A gente vai poder fazer uma assistência competente, tanto intrafísica quanto extrafisicamente, se a gente se encontra assediado? Não tão boa quanto, mas é possível, né? Aquela água suja também aparecendo, né? Isso. Por isso que a gente, como pré-ser não vulgar, a gente consegue assistir. Mas um desperto no momento em que ele tem a condição de ser desassediado permanente e total, ele já vai ter a lucidez que ele precisa se manter desassediado para poder ter mais eficiência na sua interassistencialidade. Por isso essa condição seria ideal que todo mundo alcançasse, né? É o sonho de consumo. Vamos à outra então. Qual a vantagem de se tornar um ser desperto? A dinamização efetiva da evolução lúcida da consciência, quando esta deixa, em definitivo, de ser vítima inconsciente de mini assédios interconscienciais habituais, de rotina na vida intrafísica. A gente acabou de falar sobre isso, né? E como a gente conseguiria, digamos, ficar o dia inteiro sem assédio nesta vida intrafísica? Como vocês acham que a gente poderia conseguir? Passar o dia todo me bem. Passar o dia todo fazendo técnicas de desassedialidade, né? E a gente não consegue fazer 24 horas isso, né? Porque a gente tem o nosso dia a dia e fica bem complicado. Às vezes até por conta de situações mal resolvidas. Então, quando a gente tem uma situação mal resolvida, e aí tem algum diálogo com alguém, de repente se atrita com alguém. Aí se atrita com alguém, ou até nem se atrita, se melindra com alguém, aquela situação já gerou um desconforto, já gerou um autoassédio, pronto, abriu brecha, né? Então a gente tem que começar tudo de novo. Então, estar atento à desassedialidade diária é um grande desafio, né? Vamos então à outra pergunta. Onde se desenvolvem as conquistas do ser desperto? Está faltando gente falar. Não, falta você e talvez mais algum professor, que agora nós somos Então vamos fazer assim. Se os professores não falarem, eu falo. Eu falo. Das dimensões intra e extrafísicas empregadas para objetivos evolutivos assistenciais máximos. Então, a professora já falou. Gratidão, professora, por responder. Todas onde se desenvolvem as conquistas dos espertos, primeiro, intrafisicamente, porque ele é um ser intrafísico. E depois, quando ele se projeta extrafisicamente de forma consciente e mantendo quanto mais ele for praticante da TENEPS, mais anos, mais veteranismo ele tiver, ele vai poder ter, quem sabe, esse regulatório, essa OFIEX extrafísica com uma assistencialidade mais solidária, além da intrafísica, claro. Alguma dúvida até aqui? Tudo certinho? Então vamos agora à última pergunta, que não é dos 700 experimentos e está no verbete que eu mandei para vocês, tríade da desperticidade, tá? Eu vou passar aqui se vocês quiserem ir passando, se tiver interesse, mas vocês têm esse material. Na tríade da desperticidade, ele faz uma pergunta que eu simplifiquei para vocês, mas coloquei mais completa aqui. Quais são as 3 qualidades, virtudes ou trafores para você desenvolver a sua desperticidade? Então eu vou ler, né? Ou a professora deseja responder? A última. Domínio bioenergético, autorretidão cosmoética, anticonflituosidade. Perfeito. Muito obrigada. Então vejam que a gente finaliza esse quadro que poderia ser mais extenso ainda. Sim. Bom,
observando esses 3 traços aqui que a gente leu agora, né? Com a resposta da colega anterior, de passar o dia inteiro em EV, né? 24 horas em EV, você acha, lendo esses traços aqui, que seria suficiente? Não. Porque o EV, ele é que te equilibra, né? Mas vamos supor que o exemplo anterior que eu dei olhando para o Gabriel, vou trazer o Gabriel de volta. Vamos supor que o Gabriel é meu amigo, né? Eu estou... Vamos supor, né? Na verdade não é, mas vamos fingir que é. Vamos fingir assim, neste momento aqui, ele é meu amigo. Por quê? Porque o Gabriel, ele não tem uma intencionalidade cosmoética muito legal. Ele pensa mal dos outros neste momento. Tá? Lembrando que o Gabriel é meu amigo evolutivo querido do meu coração. Tá? É só um exemplo. Então, vamos supor que ele não é cosmoético. Ele olha para a Viviane e diz assim: Viviane, esta Viviane, né, esta Rizoma, ela não é legal, mas tá tudo certo, vou lá falar com ela, né? E aí me diz alguma coisa e eu, como gosto pra caramba dele, eu me desarmo. E aí ele vai lá e me diz uma coisa e me melindra. Então, quer dizer, eu estava trabalhando o meu EV, mas eu abri uma brecha para um traço que eu não tinha reciclado, né? E acabei me assediando. Então, nessa condição, se eu só trabalhar o EV, eu não vou estar segura. Então, eu tenho que saber conviver com as pessoas que estão na minha volta. E se eu percebo também que o ambiente não está bem, eu tenho que, digamos, trabalhar as santas energias do ambiente, ver, me auto-pesquisar quais são a minha fragilidade, para que não aconteça nada. Então, só o EV por si só não, a gente tem várias técnicas, né? E até para fazer assistência também. Por exemplo, vamos supor que ele é meu querido, né? Amado, mas ele está muito triste. Aí eu quero ajudá-lo. Para ajudá-lo, eu tenho que estar bem, então eu preciso acoplar com ele. E para acoplar com ele, eu tenho que estar bem, porque menos doente assiste mais doente. Então, só o EV também nos ajudaria. A desassimilação também é importante para poder me refazer daquele e ter consciência, a lucidez que aconteceu aquele fato. Porque se eu, de repente, me assedi e não me dou conta, isso também é ruim. Eu não vou conseguir trabalhar as energias de forma correta. Penso eu, não sei se te respondi. A gente pode, então, sintetizar de que eu posso até fazer EV o dia inteiro, 24 horas por dia, e não permitir que o assédio, né, tenha interferência em mim. Mas em nenhum momento eu vou desenvolver um patamar evolutivo de um ser desperto. Uma refratariedade natural. E que eu não sei se eu vejo assim, como refratariedade só, porque assim, o que significa eu estar na escala evolutiva em 50% de um serenão? Significa, aqui ele fala em autorretidão cosmoética, né, que você estabeleceu bem. O que significa eu ter uma autorretidão cosmoética? É muito mais do que eu não pensar mal em ninguém, talvez seja esse ímpeto já de estar para o outro, né, no melhor para todos e dessa questão desse fraternismo já um pouco mais elevado. Então, eu não fazer EV, eu fazer o EV, eu estou espantando e, pelo contrário, né, a gente quer aglutinar as consciências e conseguir assisti-las sem que ela nos desestabilize, né? Aí a anticonflituosidade. Ou seja, essa autopacificação íntima, desenvolver isso, eu penso que isso é muito mais desafiador do que o EV, porque o EV a gente já está acostumado. Mas eu concordo com você, mas só para lembrar também, porque assim, eu vejo que o EV, ele não necessariamente vai espantar sempre. Assim, tem que ver também a intenção daquilo. Exatamente. Tá? Porque o EV, ele pode o quê?
gerar mais homeostase na sua psicosfera, tanto para ter mais contato com o amparo, quanto para assistir melhor aquelas consciências que estão ali. Então você pode fazer o EV com a intenção de vai para cada lado, não sei onde foi, mas você pode fazer o EV abarcando as consciências. Né? Mas você só consegue fazer ele se você tiver essa classificação íntima. Ele vai reverberar exatamente essa condição intraconsciencial nossa. Então ele fica como coadjutor. Sim. Eu vou aproveitar a ajuda dos professores e é um questionamento, pessoal, que surgiu agora na imersão que teve da Conscius, né? Então, por exemplo, vamos supor se a pessoa ela está autoassediada, né? Por algum motivo X. Se ela trabalhar o EV, ela pode potencializar aquela energia consciencial que ela está. Então, ela tem que trabalhar as manobras de desassimilação primeiro, né? Então, exteriorizar as energias para depois trabalhar o EV. Isso foi umas indicações que tiveram, né, anotadas nesse... E eu achei super interessante, porque faz sentido. Por exemplo, assim, eu estou com um pensene de raiva, eu vou trabalhar meu EV, né, para exteriorizar, né, atinge o estado vibracional com aquela energia consciencial. Então, de repente, o ideal seria a gente trabalhar o desassim para poder desassimilar essa raiva e aí sim trabalhar o EV e assistir, né, qualificar as energeticamente. energias primeiro, né? Isso. Qualificar as energias primeiro, torná-las mais homeostáticas para depois utilizar essas energias. Estado vibracional para poder assistir quem está em volta. Eu achei muito interessante esse posicionamento assim desse final de semana, pessoal. Eu não tinha associado, porque quando a gente pensa em energia consciencial, a gente pensa que a gente está com a energia consciencial sempre em equilíbrio, e nem sempre está, né? Porque a gente aqui tem uma preocupação ainda intrafísica, e às vezes aquela preocupação intrafísica, ela está sendo potencializada ou está potencializando alguém extrafisicamente. Então, acho que isso é bem interessante, achei bem interessante. A gente trabalhar, usar várias técnicas, inclusive agora, final de semana, está acontecendo aí o curso de 400 manobras energéticas, né? 40? Então, quer dizer, olha que legal, né? Porque aí a gente já vai saber, eu estou assediado, peraí. Mas tem que ter lucidez para saber que a gente se assediou ou foi isca de alguma manifestação energética não saudável. Não sei se respondi, Ana, também. Sim. Tá. Então, eu achei muito interessante esse verbete, porque ele traz, assim, como diz grosseiramente, assim, ou os gaúchos falam na lata, né? Então, lembrar do domínio energético, ter essa autorretidão cosmoética, lembrando que tudo que a gente verbaliza, que a gente faz, que a gente age, a gente também tem uma repercussão extrafísica. E a anticonflituosidade, porque aí quando a gente não tem essa ideia de ser mais que o outro, né, saber que a gente é uma condição de mini peça, a gente não vai procurar a conflituosidade. Eu sempre digo assim, a gente não briga com quem tem razão, né? Então vai chegar um momento que a gente vai poder interagir, nem que seja só mandando energias para o momento certo da pessoa e a gente não fazer nenhum estupro evolutivo. Tudo bem? Muito bem. Largamos este mapa mental e vamos continuar na nossa aula. Para poder ser desperto, a gente tem que desenvolver nossos trafores. Então, isso passa primeiro por quê? Pela autopesquisa. Se eu não faço uma autopesquisa, eu não vou saber quais são meus traços fortes, meus traços fartos e meus traços faltantes. Por quê? Porque eu só posso fazer assistência quando eu desenvolvo meus traços fortes. Significa que
eu já consegui diminuir bastante meus assédios dos outros traços. Ou tentar transformar meus traços faltantes em traço forte através das reciclagens intraconscienciais e extraconscienciais. Então, dentro dos trafortes do ser desperto, que vocês têm esse material aí já no WhatsApp, e também nós temos no verbete Ser Desperto, também ele coloca ali 18 traços fortes, também está com vocês aí no verbete. Então vejam que nesses três eu selecionei, primeira coisa de novo, autodefesa energética ininterrupta, então a gente não pode abrir brecha, tem que ficar ali ligadinho 24 horas. Instalação do estado vibracional, que a gente já falou, lembrando na condição que instalar esse estado vibracional na condição de assistência. E a profilaxia energética, quer dizer, se eu não estou com problemas, entre aspas, né, porque a gente sempre tem, mas a gente fazer essa profilaxia energética com o EV. Vamos entrar na maratona do EV. Né? Depois a gente tem, estando sem assédio, se tratando com o trabalho energético. A gente vai promover autocura, inclusive de mini doenças, porque muitas doenças da gente vêm dos veículos de manifestação em cima do nosso pensamento, que passa pelo nervossoma e chega no soma. Então, a gente pode melhorar as mini doenças. Presença energética notável de um EPICOM, ou seja, quando a gente tem EPICOM, ele já tem uma liderança de um grande número de pessoas. Olha quanta assistência faz, né? Um EPICOM. Então, significa, se ele consegue fazer uma liderança energética de um grande grupo, isso já mostra que esse EPICOM ele tem discernimento. Então, já é um patamar aí de desperticidade. Polarização de energias conscienciais positivas. Então, eu vou polarizar o quê? A abelha, quando ela está na flor, ela polariza para quê? Para poder gerar mais flores, né? E se a gente, isso é uma corrente do bem, digamos. A gente vai querer a corrente do bem ou outro tipo de corrente? Do bem, então, a corrente do bem é tentar manter o PCM sempre em equilíbrio. E para isso, trabalhar as energias. Depois eu coloquei prática diária da TENEPS, que aí a gente já consegue. Se a gente consegue esses itens aqui, a gente já vai polarizar a um amparador que chegue para a gente, que adequa ainda mais uma interassistência ainda melhor. Né? Cooperação assistencial lúcida. Então, a gente não é sozinho, a gente interage. Por exemplo, eu vou levar você sempre no meu coração. Por quê? Porque se hoje eu estou conseguindo dar essa aula, de certa forma, com uma maior tranquilidade, é porque cada um de vocês contribui comigo. Né? E vocês sabem disso, até para poder falar sem engasgar. Dá para falar assim. Desassédio interconsciencial. Então, sempre lembre, se a gente está falando em desperto, é desassédio permanente, total. Então, ficar ligado nas energias e nos pensamentos. E finalizo com a vivência cosmoética multidimensional, porque isso já vai te levar ao exemplarismo, tanto aqui quanto extrafísico. Lembrando que aqui a gente ainda pode pensar assim, eu vou chegar até o Gabriel. Hoje eu cismei com o Gabriel, né? Eu vou chegar no Gabriel. Eu posso pensar, mas no extrafísico eu já vou chegar no Gabriel. Então, tentar manter essa lucidez desde aqui. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Então, vamos continuar. Nós temos também como a gente vai saber se a gente está com bom desempenho para ser desperto. Tem alguns indicadores. Esses indicadores também estão no verbete ser desperto. Entre eles estão as gestões. Por isso que é importante a gente trabalhar, se auto-pesquisar,
anotar tudo, todas as sinaléticas que vocês consigam, anotem tudo que acontece com vocês, porque isso pode gerar um exemplo para outra pessoa. Eu aprendi, por exemplo, que eu era ectoplasta e como eu ter saúde sendo ectoplasta, ouvindo colegas com experiência de ser isca e às vezes ficar uma semana, 2 semanas, 1 mês sendo isca. E aí vem o insight que estava iscada, pronto, já melhorou a saúde. Eu aprendi, por exemplo, aqui na sala de aula, muitas projeções que o Gabriel falou, que a Mari falou, que a Gi falou, que a Ângela falou no café. Por quê? Porque muitas eu não tinha ouvido e isso facilitou a Amanda também. Então, assim, a gente aprende com a experiência do outro também. Agora, lembre de aplicar o princípio da descrença. Não acredite em nada e tenha suas próprias experiências. E foi assim que eu fui aprendendo. Nós temos também a hiperacuidade, ou seja, quando tem uma recuperação de cons acima da média da população terrestre, lampadinha acesa. Será que eu sou desperta? Né? Então, vamos ver se cada um de vocês tem isso. Eu ainda não tenho. Inteligência evolutiva, que é o que a gente já falou lá no início, já a parte do discernimento e entendimento da cosmoética. Teática, ter a teoria e prática. Não adianta eu ter teoria, mas eu não tenho a prática. Lembre que a prática é que mostra aquilo que a gente está realmente fazendo. Ter a proexis, né? O alto desempenho da proexis, já reconhecer talvez a pontinha do iceberg na recuperação de cons, que eu tenho uma proexis, que eu passei por um curso de permissivo, show, né? Pode ser até inclusive uma maxi proexis em andamento, então já é um outro indicativo. Averbação, ou seja, a atuação ou qualidade consciencial de agir coerentemente com o próprio discurso, que vem da teática. Se eu faço na prática, eu posso escrever. Então, tudo eu tenho que ter teoria e prática, não só verbalizar. E por último, eu vou trazer para vocês, que também está no outro verbete, que é a escala da autodesperticidade, que também está no material de vocês. Essa escala é muito interessante, porque essa escala ela gera uma sequência, um conjunto de degraus, ou seja, assim, como a gente vai se considerar desperto, né? A graduação ela é crescente do aperfeiçoamento da qualidade, então por isso lembre que desperticidade está associado com qualidade, de autodesassedialidade da consciência intermissivista, sempre com discernimento, ou seja, autoconsciente de suas responsabilidades evolutivas. A gente não pode involuir. Eu posso só ir em frente. No momento que eu gerei uma responsabilidade, eu tenho aquela consciência que eu preciso cada vez mais ter responsabilidade. E não é muito fácil, porque quanto mais a gente evolui, mais trabalho a gente tem aí para se reciclar, para poder fazer as reciclas, para ser refratário ao assédio. Tornando pouco a pouco experimentadora plena do autodesassédio permanente total. Tudo bem? E nessa escala desse verbete, ele coloca 5 etapas relacionadas a desperticidades. E em cada dessas etapas, ele desenvolve 32 itens que fazem com que se identifique melhor como a gente está e em que condições a gente está da desperticidade. Ele coloca primeiro, autoposicionamento pré-despertológico. Seriam os primeiros passos do tenepsista veterano rumo à autodesperticidade. Então, se eu sou veterano, né, e antigamente, eu não sei, me corrijam, mas o professor Valdo dizia que para alcançar a desperticidade, a consciência deveria ter 40 anos, já ter passado pela vida executiva, né,
mas hoje não. A gente tendo acesso a isso, a gente pode fazer cursos, né, se autoavaliar, se auto-pesquisar, ter esse auto-esforço organizacional para poder ser em 3 anos um ser desperto. Aqui no caso, a desperticidade básica seriam os primeiros passos do epicentrismo. Lembra que a gente falou de liderança energética consciencial? Um conscienciólogo veterano na vivência teática dessa autodesperticidade. Então, já é mais um pontinho aí para quem quiser ser desperto se fazer a sua autopesquisa. Também denomina de desperticidade composta, ou seja, aquela desperticidade conjugada, assentada na aplicação do dominante do mega trafore pessoal. Então vamos trabalhar os trafores para a gente poder atingir, quem sabe, né, em outras ressomas, a desperticidade. Também tem a desperticidade avançada, ou seja, a desperticidade veterana, vivenciando os primeiros passos para a semi-consciencialidade. E, por último, ele coloca a desperticidade extrafísica, ou seja, a desperticidade da consciex, líder consciencial no extrafísico. Certo? Muito bem. Então, alguma dúvida até aqui? Volta ali um pouquinho. Só. Ali na desperticidade composta, né? Fala da aplicação dominante do megatrafor pessoal. Então, você investir nas suas singularidades também é um caminho para a desperticidade? Eu posso apagar aqui? Bebida até na banheira? Sim. Tem 4 minutos ainda. Eu fiz um esquema aqui que talvez responda. Por exemplo, vamos imaginar que a gente quer ser desperto, né? Eu vou botar uma menina. É uma menina. Feia, né? Mas tá tudo certo. Mas ela é desperta, não tem problema. Então, se esta assim, feminina, ela quer ser desperta, ela tem que manifestar algumas coisas e eliminar outras, certo? Então, para ela, o que ela deve manifestar? Que a gente já falou. O que ela deve manifestar? Não dá spoiler. Mas o que foi? O que ela deve manifestar sem os trafores? Que mais? Ortopensanidade, anticonflitividade. Mas tudo isso está atrelado a uma coisa importante, que é trabalhar as bioenergéticas, energia. Isso, então manifestar penseres elevados. Também sentimento de energia, né? Isso. Então trabalhar a energia no EV não adianta, tem que ajustar o pensamento também. Muito bem. Muito legal. E eliminar o quê? Eliminar. Isso aqui não é que isto seja ser desperto. É uma proposta para a gente poder encaixar, inclusive, na conjugada, né? Então, eliminar. O que a gente pode eliminar? Os autoassédios. Autoassédios. E esses autoassédios, eles podem vir de quê? De conflitos íntimos, Trafares. mais. Trafares. Uma coisa muito importante. Eu sou maior. Autocorrupções, né? Autocorrupções. Autocorrupções, muito bem. O que mais? O que você ia falar de
de maior, ali, como é que Tipo assim, eu sou maior, eu entendo tudo, eu sou se tudo. achar, deixar de se Deixar de ser superioridade, senso de postura, superioridade, senso de superioridade. eliminar postura egoica. Muito bem. Enfim, aí a gente pode colocar uma série de coisas. Então, o que é importante para a gente nesse momento, se a gente quer atingir a desperticidade? Manifestar os pensamentos, sentimentos e energia e tentar eliminar o máximo possível isso para a gente não ter autoassédio, que foi muito bem falado, heteroassédio, e assim se tornar resistente para um maior espaço mental para a interassistência. Certo? E eu coloquei também que no momento em que a gente consegue isso, a interassistência ela pode ser a Consim e a Consciex com um amparador show de bola. Tá bom? É isso que a gente vai trazer com holopensenes saudáveis. Tudo bem até aqui? Podemos ir para o EV? Respondi sua pergunta? Sim, obrigada. Tá. Então aqui no EV a gente vai fazer um trabalho energético onde nós vamos tentar concentrar toda a energia do nosso nervossoma no alto da cabeça. Depois vamos manter 1 minuto aqui, mais ou menos, e a gente vai começar a mobilizar essa energia da cabeça até os pés, dos pés até a cabeça. E assim a gente vai acelerando até atingir o estado vibracional. Depois a gente vai exteriorizar as melhores energias conscienciais. Já começa um ensaio aí da desperticidade, um terceiro ortostático, mandando bastante um pensamento legal da nossa energia consciencial, né? E depois a gente vai exteriorizar as melhores energias, absorvendo depois e retornando à consciência dos nossos veículos, e se a gente fazer o registro. Então aqui está o material que vocês receberam, e melhor feito do que perfeito, e muito obrigada por hoje, tá bom? Vamos então explicar aqui. Estão todos bem? Podemos fazer o nosso EV? Vamos fazer o nosso EV. Bem, primeiro vamos cuidar um pouquinho do soma, nosso corpo físico. Procurem acomodar-se bem na cadeira, relaxando a coluna, encaixando bem a coluna na cadeira. Procurem, quem consegue, apoiar os pés no chão para poder ter esse contato com a geoenergia. Soltem os braços. E procurem elevar o pensamento da energia consciencial de vocês neste momento, para que as próximas aulas elas permaneçam num campo salutar. Então vamos começar agora focando no nosso corpo energético, no energossomo. Leve toda essa energia do energossoma até o alto da cabeça. Procure manter essa energia no alto da cabeça, percebendo essa energia.
essa energia do alto da cabeça procure descer, passando por todo o corpo, planto chakras e palmo chakras, da cabeça até os pés, escaneando algum chakra que vocês possam estar percebendo bloqueado. Pela vontade, vamos mobilizar essas energias da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Vamos acelerar um pouco, da cabeça, os pés, dos pés à cabeça, no ritmo de vocês. Acelerando um pouco mais, pela sua vontade. Até atingir o estado vibracional. Diminua o estado vibracional. E exteriorize as suas melhores energias para todo este ambiente. Sempre pela vontade, exteriorize as melhores energias. Diminuindo a intensidade. Vamos agora absorver as melhores energias deste campo parapedagógico com a presença dos amparadores que estão nos assistindo neste momento. Procurem fazer a conexão com os mesmos, absorvendo as melhores energias e recuperando os seus veículos de manifestação.
diminuindo a intensidade da absorção. Vamos recuperando os veículos de manifestação, movimentando as mãos, os pés, se espreguiçando se vocês quiserem, abrindo os olhos devagar. Cada um no seu tempo, no seu momento. Querem comentar alguma reflexão que vem em contato com o amparo? Estão bem? Então vou ligar as luzes. Protejo os olhos. Atenção. 1, 2, 3. Foi. Tudo bem? Então, muito obrigado.